Essa história foi contada por um senhor de 82 anos, que conheci quando trabalhava à noite. Antes de começar, ele me fez fazer uma promessa. Só conte isso depois que eu morrer. Ele dizia que aos 19 anos conseguiu um emprego como zelador de um hospital que estava sendo desativado. O prédio estava praticamente vazio. Restavam apenas alguns móveis antigos e uma ala no último andar que deveria permanecer trancada. Ninguém explicava o motivo. Todas as noites antes de ir embora, ele conferia se todas as portas estavam fechadas. Até que começou a perceber uma coisa estranha. A porta daquela ala aparecia entreaberta. Todas as manhãs, ele fechava. No dia seguinte, ela estava aberta de novo. No começo, pensou que alguém estivesse entrando escondido. Então decidiu esperar. Queria descobrir quem estava fazendo aquilo. Ficou escondido no corredor. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Então, exatamente às 3h17 da madrugada, a maçaneta começou a girar lentamente. A porta se abriu e alguém saiu. Não era uma sombra. Não era um vulto. Era um homem, usando um jaleco antigo. Ele caminhava devagar, com a cabeça baixa, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Passou a menos de 2 metros dele, sem fazer barulho, sem demonstrar que respirava, sem sequer piscar. Depois entrou na escada e simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, ainda em choque, ele contou tudo ao diretor do hospital. O diretor não disse uma palavra, apenas abriu uma gaveta. Pegou uma fotografia antiga, já amarelada pelo tempo, olhou para ele e perguntou: "Foi esse homem que você viu?" Ele respondeu que sim. Naquele instante, o rosto do diretor perdeu a cor. A fotografia era de um médico que havia morrido naquele hospital 30 anos antes. Depois daquele dia, ele pediu demissão. Nunca mais trabalhou durante a madrugada. E até o fim da vida, sempre repetia a mesma frase: existem lugares onde algumas pessoas nunca foram embora. Durante a minha infância, perdi a conta de quantas vezes minha família se mudou. O trabalho do meu pai exigia isso. Quando finalmente fazíamos amigos, conhecíamos a cidade e nos acostumávamos com a escola. Chegava uma nova transferência. Tudo voltava para as caixas e a vida recomeçava em outro lugar. Eu sempre achei que o pior das mudanças fosse deixar pessoas para trás, mas estava completamente enganado. Entre todas as casas onde moramos, existe uma que ninguém da minha família menciona até hoje. Era uma casa antiga, cercada por árvores muito altas. Durante o dia parecia comum. À noite, o silêncio era pesado, como se alguém esperasse o momento em que todas as luzes se apagassem. Na primeira semana, começaram pequenas coisas. Objetos mudavam de lugar. Portas amanheciam abertas. Sempre que eu atravessava o corredor, tinha a certeza de que alguém caminhava atrás de mim. Quando olhava, não havia ninguém. Achei que fosse impressão, até perceber que minha mãe acordava exausta todos os dias. Ela dizia ouvir passos pela casa inteira. Meu pai nunca acreditou em assombrações, mas passou a conferir portas e janelas várias vezes antes de dormir. Ninguém comentava o assunto. Parecia que todos percebiam a mesma presença, mas tinham medo de admitir. Certa noite, acordei com sede. Abri a porta do quarto e olhei para o corredor. No fim dele, havia uma silhueta parada. Pensei que fosse meu pai, mas era alta demais. Ela permanecia imóvel, sem um único movimento. Voltei para o quarto e não contei aquilo para ninguém. Na manhã seguinte, perguntei ao meu pai se ele havia levantado durante a noite. Ele respondeu que não. Poucos dias depois, recebemos outra transferência. Pela primeira vez, ninguém reclamou da mudança. Saímos daquela casa acreditando que tudo tinha acabado. Os anos passaram. Mudamos para muitas cidades. A lembrança ficou para trás, até o dia em que encontrei um álbum antigo de fotografias. Comecei a folhear sem atenção. Na primeira foto daquela casa, minha família aparecia sorrindo na varanda. Atrás de nós, pela janela, havia uma silhueta escura. Pensei que fosse um reflexo, mas ela aparecia novamente na foto seguinte. Sempre distante. Sempre olhando para a câmera. Peguei as fotografias das outras cidades. Meu coração disparou. A mesma figura estava em todas elas. Na janela, no quintal, no fim de um corredor. Nunca no mesmo lugar, mas sempre presente.
e, a cada mudança, parecia estar mais próxima. Na última fotografia da minha infância, ela estava exatamente atrás de mim. Naquele instante entendi por que meus pais nunca mais falaram daquela casa. Eles também tinham visto, só nunca tiveram coragem de contar. E foi naquele momento que compreendi a verdade. Ela nunca esteve presa naquela casa. Nós é que a trouxemos conosco. Na primeira mudança. Desde então, evito tirar fotos dentro de casa. Tenho medo de descobrir que, desta vez, a figura não está atrás de mim, mas ao lado. Depois de mais de 20 anos vivendo na estrada, eu aprendi uma coisa. Nem tudo que aparece na madrugada tem explicação. O que aconteceu comigo naquela noite foi tão estranho que nunca mais consegui parar naquele mesmo ponto de descanso. Quem é caminhoneiro sabe que existem lugares onde a gente costuma encostar por algumas horas antes de seguir viagem. Não são postos nem restaurantes. São apenas pontos de parada conhecidos por quem vive na estrada. Com o tempo, você acaba encontrando sempre os mesmos colegas. Foi assim que conheci o Mike e o John. Sempre que nossas rotas coincidiam, estacionávamos os 3 caminhões lado a lado. Cada um ficava dentro da própria cabine, jantava, organizava a carga e depois a conversa continuava por mensagens até o sono chegar. Já passava das 2 da manhã quando o Mike escreveu: "Vocês estão vendo alguém aí fora?" Olhei pelo para-brisa. Entre o caminhão dele e o meu havia uma mulher vestida de branco. Ela caminhava devagar, com a cabeça baixa. Não fazia sinal, não olhava para ninguém, só caminhava. O John respondeu que também estava vendo. Ficamos observando em silêncio. Ela passou entre o caminhão do Mike e o meu. Desapareceu atrás do meu caminhão. Nós 3 esperamos ela aparecer entre o meu caminhão e o do John, mas ela não apareceu. O Mike escreveu: "Ela sumiu." Alguns minutos depois, o John mandou outra mensagem. Ela voltou. Olhei imediatamente. Ela estava caminhando entre o meu caminhão e o do John. Fez exatamente o mesmo percurso. Passou atrás do meu caminhão. Esperamos. Ela deveria aparecer do lado do Mike, mas desapareceu outra vez. O Mike resolveu descer. Pegou a lanterna e foi até o lugar onde ela tinha sumido. Olhou atrás do meu caminhão. Iluminou embaixo da cabine. Procurou por todos os lados. Não havia absolutamente ninguém. Ele voltou rapidamente e entrou no caminhão. Escreveu apenas: "Não tem como ela ter saído daqui." Ninguém respondeu. Alguns minutos depois, meu celular vibrou. Era o John. "Olha no retrovisor esquerdo." Olhei. A mulher estava parada ao lado da porta do meu caminhão. Tão perto que, se eu abrisse a porta, pisaria nela. Assustado, virei imediatamente a cabeça para a janela. Não havia ninguém. Voltei os olhos para o retrovisor. Ela continuava ali, imóvel. Baixei os olhos por um instante para pegar o celular. Quando olhei de novo, ela tinha desaparecido. Antes que eu escrevesse qualquer coisa, chegaram 2 mensagens quase ao mesmo tempo. Do Mike: "Ela apareceu no seu também?" E do John: "Eu acabei de ver a mesma coisa." Ninguém dormiu naquela noite. Esperamos o dia amanhecer dentro dos caminhões. Quando o sol apareceu, descemos quase ao mesmo tempo. O lugar estava completamente vazio. Entramos nos caminhões e seguimos viagem sem tocar mais no assunto. Até hoje, quando paro para descansar, a primeira coisa que faço não é desligar o motor, é a olhar pelo retrovisor. Eu trabalhei durante 4 anos como motorista de aplicativo. Sempre gostei de dirigir à noite porque pagava melhor e as ruas eram mais vazias. Numa sexta-feira, por volta das 3 da manhã, aceitei uma corrida em uma estrada pouco movimentada no interior da Inglaterra. Quando cheguei ao local, não havia ninguém. Pensei em cancelar, mas o celular tocou. Era o número da corrida. Uma voz de mulher disse: "Por favor, não vá embora. Eu já estou chegando." Olhei pelos retrovisores. Nada. Esperei mais 2 minutos. De repente, a corrida foi cancelada. Na mesma hora, recebi outra chamada do mesmo número. A mulher estava chorando. "Você foi embora de novo." Arrepiei. Respondi que nunca tinha visto ninguém ali. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Você consegue me ver pelo espelho?" Olhei imediatamente. O banco traseiro continuava vazio. Quando virei para frente, o telefone desligou sozinho. Na manhã seguinte, contei a história para outro motorista. Ele ficou branco. Perguntou exatamente onde eu estava. Mostrei o ponto no mapa. Ele respirou fundo e disse: "Nunca mais aceite corrida ali." Descobri que 5 anos antes, uma mulher havia sofrido um acidente naquela estrada. Ela pediu um carro por aplicativo enquanto esperava socorro.
O motorista cancelou porque achou que fosse uma corrida falsa. Ela morreu antes da ambulância chegar. Achei que era só uma lenda. Até a semana seguinte, recebi a outra corrida. Mesmo lugar, mesmo horário, mesmo nome. Aceitei apenas para provar que aquilo era mentira. Quando parei o carro, o celular tocou. A mesma voz, mais fraca. Dessa vez, não vai embora. Desliguei, acelerei e fui embora sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, meu celular mostrou uma notificação atrasada da corrida. Não era uma avaliação, era uma mensagem enviada pelo passageiro. Obrigado por voltar. Agora eu sei onde você mora. Na mesma madrugada, exatamente às 3h17, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, ouvi apenas o som de uma respiração. Depois, a mesma voz sussurrou. Estou aqui fora, abre a porta. Desde aquela noite, meu telefone toca todos os dias às 3h17. Nunca aparece número. Nunca aparece identificação. E eu nunca mais tive coragem de atender. Há alguns meses, uma família se mudou para a casa em frente à minha. Eram pessoas educadas, mas o filho deles, de uns 10 anos, chamava atenção. Nunca brincava com ninguém. Passava horas olhando pela janela, em silêncio. Um dia perguntei ao pai por que o menino era assim. Ele suspirou e respondeu. Tudo começou numa viagem para um hotel no interior da Inglaterra. Era um hotel luxuoso, com piscina, restaurante, jardins e um campo de futebol. O único detalhe estranho era um pequeno cemitério ao lado do campo, separado apenas por um muro de pedras. Enquanto os pais descansavam, o menino foi jogar bola e conheceu outro garoto da mesma idade. Era muito pálido, usava roupas antigas e falava baixinho. Mesmo estranho, parecia simpático. Os dois começaram a brincar. Depois de um chute forte, a bola passou por cima do muro e caiu entre os túmulos. O garoto sorriu. Deixa que eu pego. Eu conheço bem esse lugar. Ele desapareceu entre as lápides e voltou minutos depois, com a bola coberta de barro, embora o dia estivesse seco. Em seguida, chamou meu filho para entrar no cemitério. Pararam diante de uma lápide pequena. Quando meu filho olhou a fotografia, sentiu o corpo gelar. Era o rosto do garoto que estava ao lado dele. Então ele sorriu e disse: agora você sabe por que eu nunca vou embora. Na mesma hora, a bola começou a rolar sozinha, até parar sobre uma sepultura. O garoto olhou para meu filho e sussurrou: fica aqui comigo. Faz muito tempo que ninguém brinca comigo. Meu filho saiu correndo. Encontramos ele escondido dentro do armário do quarto, tremendo e repetindo. Ele queria que eu ficasse. Na manhã seguinte, antes de irmos embora, voltei ao cemitério para provar que aquilo era imaginação. Encontrei a lápide. A fotografia era exatamente a do garoto. A data da morte era 2011. Ao lado da pedra havia uma bola de futebol velha, coberta de barro. Virei as costas para ir embora. Foi quando ouvi uma voz infantil atrás de mim. O senhor esqueceu de chamar o seu filho. A gente ainda não terminou a partida. Não tive coragem de olhar. Voltamos para casa naquele mesmo dia. Desde então, meu filho nunca mais jogou futebol. Quase não fala. Às vezes, durante a madrugada, eu o encontro parado diante da janela, olhando para a rua vazia. Quando pergunto o que ele está fazendo, ele responde sempre a mesma coisa. Pai, ele achou nossa casa. E ainda quer brincar. Se eu tivesse ignorado aquele velho no meio da trilha, nada disso teria acontecido. Eu e meu amigo fazíamos trilhas quase todos os fins de semana. Naquele dia, escolhemos uma floresta pouco conhecida, longe da cidade. Tudo corria normalmente até encontrarmos um senhor parado sozinho no meio do caminho. Ele parecia ter uns 70 anos. Usava um chapéu velho e um casaco escuro. Foi simpático desde o início. Conversava bem. Contava histórias da floresta e parecia conhecer cada metro daquele lugar. Depois de alguns minutos, comentou sobre uma clareira escondida que quase ninguém conhecia. Meu amigo gostou da ideia. Eu também. Então seguimos o velho. O problema é que o tempo começou a passar rápido demais. Quando olhei para o relógio, já estava ficando escuro. Parecia impossível. Na minha cabeça, não estávamos caminhando há tanto tempo. Foi quando decidimos voltar. Mas ao nos virar, percebemos que não reconhecíamos nada. Nenhuma trilha, nenhuma referência. Era só floresta. Perguntei ao velho qual era o caminho de volta. Ele ficou me encarando por alguns segundos antes de responder. Nem sempre a floresta quer que as pessoas encontrem a saída. Senti um arrepio. Meu amigo riu, achando que era brincadeira. Mas o velho não sorriu. Continuou nos observando. Então acrescentou: às vezes ela escolhe alguém para ficar.
Naquele momento, decidimos ir embora. Mas quando olhamos novamente, o velho tinha desaparecido. Simplesmente desaparecido. Começamos a andar sem direção. O sol sumiu. A escuridão tomou conta de tudo. E o silêncio era tão estranho que dava para ouvir a própria respiração. De repente, percebi que meu amigo não estava mais ao meu lado. Parei imediatamente. Comecei a chamar por ele. Nada. Procurei durante horas. Gritei até perder a voz. Nenhuma resposta. Só consegui encontrar uma estrada perto do amanhecer. As equipes de resgate começaram as buscas no mesmo dia. Passaram-se 4 dias. Finalmente encontraram meu amigo. Ele estava sentado sozinho entre as árvores. Vivo. Sem ferimentos. Mas completamente confuso. Quando perguntaram onde ele tinha estado durante aqueles 4 dias, ele respondeu apenas: eu estava seguindo o velho. Segundo ele, o homem aparecia a alguns metros à frente e continuava andando. Sempre andando. Como se quisesse levá-lo para algum lugar. O mais estranho é que meu amigo acreditava ter ficado perdido por apenas algumas horas, não 4 dias. Até hoje, ele se recusa a falar sobre o que viu naquela floresta. Mas uma vez eu perguntei qual foi a última coisa que o velho disse. Meu amigo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Ele disse que a floresta quase conseguiu me convencer a ficar, e nunca mais tocou no assunto.